Ela já estava exausta. O plantão tinha passado do horário, o corpo pedia descanso, mas havia alguém naquele quarto que não tinha mais ninguém. Essa é a história de uma enfermeira que poderia ter ido embora, mas escolheu ficar. E foi exatamente aí que a vida decidiu testá-la. Ana era enfermeira há muitos anos. Nunca escolheu a profissão pelo dinheiro. Escolheu porque acreditava que cuidar também era uma forma de amar. Trabalhava em um hospital público, turnos longos, equipe reduzida, pouco reconhecimento. Mesmo assim, chegava cedo e saía tarde. Dizia sempre, se eu não cuidar, quem vai? Mas naquela semana, algo estava diferente. Ana estava cansada de um jeito mais profundo. Não era só o corpo, era a alma. O hospital estava cheio, corredores lotados, gente esperando, gente reclamando. Alarmes soavam, macas passavam apressadas. Ana caminhava rápido, mas com atenção. Ela conhecia cada corredor, cada cheiro, cada silêncio. Sabia identificar quando algo estava errado mesmo antes de alguém dizer. E foi assim que percebeu aquele quarto. No fundo do corredor havia um quarto quase sempre fechado. Pouca visita, pouco barulho. Ali estava o senhor Antônio, paciente antigo, doente há meses, sem família presente, sem perguntas, sem reclamações. A maioria passava rápido por ali, mas Ana não. Ela sempre entrava, sempre perguntava, como o senhor está hoje? E quase sempre ouvia a mesma resposta, tô aqui, esperando. Naquela noite, o estado do senhor Antônio piorou. A respiração ficou fraca, o olhar distante. Ana chamou o médico, seguiu o protocolo. Mas quando o turno acabou, ela percebeu algo. O próximo plantão estava atrasado, a equipe estava sobrecarregada. E aquele quarto continuava em silêncio. Ana olhou o relógio. Já estava fora do horário. Poderia ir embora. Ninguém a culparia. Mas, ao olhar para o paciente, ouviu uma voz fraca. Moça, você volta amanhã? Ana respirou fundo e respondeu, eu ainda estou aqui. E naquele instante, sem saber, ela deu o primeiro passo no teste que mudaria tudo. O hospital ficou mais silencioso. As luzes dos corredores diminuíram. Alguns pacientes dormiam, outros apenas fingiam dormir. Ana continuava ali, sentada perto do posto de enfermagem, mas com os olhos sempre voltados para o quarto do senhor Antônio. Ela sabia. Aquela não seria uma noite comum. Durante uma pausa, Ana entrou no quarto. Checou os sinais. Ajustou o soro. O senhor Antônio abriu os olhos devagar. A senhora trabalha aqui há muito tempo? Ana sorriu de leve. Há tempo suficiente. Ele respirou fundo. E então falou algo que quase nunca falava. Eu também trabalhei muito. A vida inteira. Ana puxou uma cadeira e sentou. Algo dizia que aquela conversa importava. O senhor Antônio contou que teve família, teve esposa, teve filhos. Trabalhou duro, nunca faltou. Mas o tempo passou, a esposa morreu cedo, os filhos cresceram, vieram as discussões. Depois o silêncio. Quando ficou doente, as visitas diminuíram, até desaparecerem. A gente acha que nunca vai ficar sozinho, até ficar. Ana sentiu um aperto no peito. Ela já tinha visto essa história antes, mas nunca deixava de doer. Ao sair do quarto, Ana sentiu o cansaço bater de verdade. As pernas doíam, a cabeça pesava. Ela pensou em casa, pensou no próprio descanso, pensou em ir embora. Mas algo aprendia ali. Não era obrigação profissional, era humanidade. Mais tarde, o alarme do quarto soou. A pressão do senhor Antônio caiu. Ana correu, chamou ajuda, seguiu cada procedimento. Tudo foi estabilizado, mas o médico foi claro. Ele precisa de atenção constante esta noite. Ana olhou o relógio. Já estava muito além do seu turno. Poderia passar o caso adiante. Era o certo. No papel. Mas ao olhar para o paciente, viu medo. Não da dor, mas de ficar sozinho.
Ana respirou fundo e disse para si mesma: só mais um pouco. E a vida, silenciosa, continuava observando. O relógio avançava. As horas passavam lentas. Ana sentia o corpo reclamar. As costas doíam, os olhos ardiam, a mente estava cansada. Ela já tinha ultrapassado todos os limites do turno. Qualquer pessoa entenderia se ela fosse embora. Qualquer pessoa, menos ela mesma. Uma colega passou pelo corredor e parou ao vê-la ali. Ana, você ainda está aqui? Ana assentiu. A colega suspirou. Você não é obrigada a isso. Ele já é caso antigo. A frase foi dita sem maldade, mas doeu, porque Ana sabia o que aquilo significava. Caso antigo, paciente esquecido, alguém que já não dava retorno. Ela respondeu baixo: eu sei. Mas não se mexeu. Ana voltou ao quarto. O senhor Antônio dormia mal. Respiração curta, testa suada. Ela ajustou o cobertor. Limpou o rosto dele com cuidado. Era um gesto simples, quase invisível. Mas para alguém que não recebia visitas, aquilo era tudo. O senhor Antônio abriu os olhos por um instante. Você ainda está aqui? Ana sorriu. Tô sim. Ele fechou os olhos novamente. Sozinha no corredor, Ana encostou na parede. Respirou fundo. Pensou em ir embora. Pensou em voltar no dia seguinte. Pensou que talvez estivesse se envolvendo demais. Ela era enfermeira, não família, mas outra voz respondeu dentro dela. Se não for você, vai ser quem? Ana passou a mão no rosto e voltou para o quarto. A madrugada avançava. Ana sentou ao lado da cama. Não falou nada. Não fez barulho. Apenas ficou ali, presente. Enquanto o mundo dormia, ela fazia algo que não estava em nenhum protocolo. Ela não deixava alguém enfrentar o pior momento da vida sozinho. E naquele silêncio, a vida se aproximava do momento mais difícil do teste. A madrugada avançava em silêncio. Poucos passos nos corredores, poucas vozes. O hospital parecia mais frio. Ana estava sentada ao lado da cama, em silêncio. O senhor Antônio respirava com dificuldade. Ela observava cada movimento do peito, cada pausa, cada esforço. Sabia reconhecer os sinais. Algo estava errado. De repente o monitor apitou, um som curto, insistente. Ana se levantou num pulo. A pressão despencava. A respiração falhava. Ela chamou ajuda, apertou o botão, falou alto. O tempo parecia correr contra ela. O médico chegou. Outros profissionais entraram. Ana seguia cada instrução, sem pensar, sem hesitar. Era ali que o treinamento falava mais alto. Mas por dentro, ela tremia. A situação se estabilizou. Por pouco. O médico respirou fundo e disse em voz baixa: agora é esperar, esperar. A palavra pesou. Quando todos saíram, Ana ficou sozinha com o paciente. O cansaço caiu como uma onda. As pernas falharam. Ela se sentou. Pela primeira vez naquela noite, as lágrimas vieram. Não de desespero, de exaustão. O senhor Antônio abriu os olhos. A voz saiu fraca. Moça, a senhora podia ter ido embora. Ana limpou o rosto rápido. Eu sei. Ele respirou fundo. Obrigado por não ter ido. As palavras eram simples, mas carregavam tudo. Ana segurou a mão dele, não respondeu, porque algumas respostas não precisam de voz. O relógio marcava quase amanhecer. Ana sabia que não podia mais ajudar com força. O corpo estava no limite, mas ela continuava ali, presente. Enquanto o céu clareava lentamente, a vida se preparava para a última parte do teste. Não seria sobre resistência física. Seria sobre permanecer até o fim. O céu começou a clarear. A luz suave da manhã entrou pelas janelas do hospital. O silêncio da madrugada deu lugar a sons distantes de passos e vozes. Ana ainda estava ali, sentada, cansada, presente. O senhor Antônio respirava com dificuldade, mas estava vivo. Ela observava cada detalhe.
como se o tempo tivesse desacelerado. Pouco depois, o monitor começou a apitar novamente. Dessa vez, não houve correria. O médico entrou, olhou os sinais e entendeu. O corpo do Sr. Antônio estava cedendo. Ana segurou a mão dele. Não chorou, não falou, apenas ficou. O Sr. Antônio abriu os olhos pela última vez. Olhou para Ana e disse com esforço: "Eu não fiquei sozinho." Ana apertou a mão dele com cuidado. Não ficou. Alguns segundos depois, o monitor silenciou. O quarto ficou quieto. Não havia pressa. Não havia barulho. Ana permaneceu ali por alguns instantes. Não como enfermeira, mas como ser humano. Depois, fez o que precisava ser feito. Com respeito, com dignidade, como ele merecia. Quando Ana saiu do quarto, o sol já estava mais alto. Uma supervisora a chamou, não para repreender, mas para agradecer. Alguém tinha notado, alguém tinha visto. Não houve prêmio, não houve promoção, mas houve algo maior: reconhecimento. Ana saiu do hospital devagar, cansada, mas em paz. A vida não testa apenas força. Ela testa presença, testa quem fica quando não há mais obrigação, quando não há plateia, quando não há recompensa. Ana não salvou o mundo, mas fez algo maior. Não deixou alguém partir sozinho. E às vezes, isso é tudo o que a vida espera de nós. Se essa história tocou você, nem todo ato de amor faz barulho, mas todos deixam marca.